O vento cortante de abril soprava sobre Stettin, quando Sophie Auguste Frederique nasceu em 1729, numa manhã cinzenta, onde o céu prussiano parecia chorar pela insignificância daquela criança. O palácio, se é que aquele edifício modesto merecia tal nome, cheirava a lenha úmida e cera barata. Nos corredores estreitos, criados murmuravam sobre dívidas impagáveis, enquanto a mãe, Johanna, segurava a menina como quem segura uma moeda falsa. Ninguém saudou aquele nascimento com fogos ou sinos. Sophie era apenas mais uma princesa alemã, numa Europa entulhada delas, filha de um príncipe sem terras e de uma mulher amargurada pela própria mediocridade. Mas, naqueles olhos azuis, ainda cegos para o mundo, já ardia algo perigoso: fome. Bem-vindo, companheiro de viagem pelas sombras da história. Você está prestes a desvendar a vida da mulher que transformou a Rússia num colosso imperial, enquanto seu coração apodreceu de solidão. Está preparado para conhecer os segredos que ela escondeu sob camadas de brocado e sangue? Então, respire fundo, porque esta jornada não perdoa os fracos. Sophie cresceu entre humilhações silenciosas. Seu pai, Christian August, era um general menor, cujo maior talento era aceitar migalhas de monarcas poderosos. Sua mãe sonhava com tronos que nunca tocaria e compensava a frustração, esmagando a filha com críticas venenosas. Você é feia demais para casar bem, Johanna repetia, estudando o rosto da menina como quem avalia carne no mercado. Sophie ouvia calada, mas por dentro acumulava cada palavra cruel como pedras para construir sua fortaleza futura. Nas noites geladas de Stettin, enquanto a família economizava até em velas, a menina lia à luz trêmula, Plutarco, Tácito, histórias de imperadores que nasceram escravos e morreram deuses. Ela devorava aqueles textos com uma intensidade que assustava as governantas, lábios se movendo em silêncio, dedos agarrando as páginas como se fossem mapas do tesouro. Aos 10 anos, Sophie já havia entendido a aritmética brutal da nobreza europeia. Mulheres eram moeda de troca, ventres para perpetuar dinastias, bonecos de porcelana exibidos em bailes antes de serem trancados em quartos. Mas ela se recusava a aceitar esse destino. Quando outros meninos aprendiam esgrima, ela memorizava genealogias reais. Quando meninas bordavam, ela estudava francês e filosofia até os olhos arderem. Sua mãe zombava. Quem vai querer uma sabichona sem dote? Mas Sophie sorria por dentro. Conhecimento era o único dote que ninguém poderia confiscar. Então, como um raio num céu limpo, chegou a carta. 1744. Imperatriz Elizabeth da Rússia buscava noiva para seu sobrinho e herdeiro, Pedro. O nome de Sophie surgiu numa lista de candidatas, não por mérito, mas por conexões obscuras da mãe com a corte russa. Johanna quase desmaiou de excitação. Sophie, aos 14 anos, simplesmente assentiu com aquela calma que já era sua marca. Dentro dela, porém, algo despertou. Um animal faminto que finalmente farejava carne. A viagem até Moscou foi uma odisseia de gelo e lama. Atravessaram florestas onde lobos uivavam nas sombras, pousadas infestadas de pulgas, estradas que mais pareciam rios congelados. Sophie observava tudo com olhos atentos. Os camponeses curvados sob o peso da miséria, soldados bêbados nos portões das cidades, pope ortodoxos, com barbas sujas abençoando viajantes. Este império, vasto e selvagem, exalava poder bruto e caos mal domado. Ela o quis imediatamente. Ao chegar à corte, Sophie viu Pedro pela primeira vez. Seu futuro marido tinha 15 anos, rosto pálido marcado por varíola, olhos de rato assustado. Ele a cumprimentou com um aceno desinteressado antes de voltar a brincar com soldadinhos de chumbo, imitando sons de canhão com a boca. Sophie sentiu o estômago revirar.
Não de repulsa romântica, mas de desprezo estratégico. Este menino patético seria Czar? Ela, que devorava Voltaire e sonhava com reformas iluministas, teria que fingir submissão a essa criatura? Mas a imperatriz Elizabeth era outra história. Mulher opulenta, sensual, tirânica. Ela examinava Sophie como comerciante avalia tecido. Beliscou-lhe as bochechas, comentou sobre os quadris estreitos. Poderá parir herdeiros, riu alto demais. Ainda assim, algo na determinação silenciosa da menina alemã agradou Elizabeth. Ela tem olhos de sobrevivente, a imperatriz murmurou para um conselheiro. Melhor que essas bonecas chorosas. Sophie recebeu ordem. Converter-se à ortodoxia russa. Aprender o idioma em 6 meses. Desposar Pedro. Ela aceitou tudo sem hesitar. Na primeira noite em seu quarto no palácio, um aposento gelado decorado com ícones dourados, Sophie ajoelhou-se não para rezar, mas para fazer um juramento. Sussurrou para o próprio reflexo trêmulo numa bandeja de prata: este império será meu. Não importa quantos homens eu precise seduzir, quantas mentiras contar, quanto sangue derramar. Eu nasci para isto. Do lado de fora, a neve caía sobre Moscou, envolvendo cúpulas bizantinas e palácios num silêncio de túmulo. Mas dentro daquele quarto minúsculo, uma revolução acabara de começar, silenciosa, paciente, mortal. Sophie August Frederick morreria em breve. Em seu lugar nasceria Catarina, a mulher que ensinaria à Rússia que poder não se herda, se arranca com as próprias mãos, mesmo que elas acabem manchadas de sangue para sempre. Está pronto para ver como ela transformou promessa em trono? A noite de núpcias chegou como uma sentença de morte disfarçada de festa. Agosto de 1745, Catarina, agora rebatizada, oficialmente ortodoxa, com 16 anos e um nome que ainda parecia pesado demais para seus ombros magros, foi conduzida por corredores intermináveis do Palácio de Verão. Tochas tremeluziam nas paredes, lançando sombras dançantes que pareciam rir dela. Damas de honra sussurravam atrás de leques, especulando sobre o que aconteceria quando aquela menina alemã enfrentasse finalmente o leito conjugal. Catarina caminhava de cabeça erguida, vestido de seda prateada pesando como armadura, mas por dentro seu coração galopava, não de excitação romântica, mas de medo primitivo, misturado com curiosidade mórbida. O que esperava por ela, atrás daquela porta dourada? Pedro já estava lá, sentado na cama como um menino convocado para a punição. Ele cheirava a vinho azedo e suor nervoso. Os olhos, vidrados, desviavam dos dela constantemente. Quando os criados fecharam as portas e o silêncio caiu como mortalha, Pedro não se moveu. Simplesmente ficou olhando para as próprias mãos, murmurando algo ininteligível sobre regimentos prussianos. Catarina esperou. 1 minuto, 2, 5, nada. Finalmente, com voz trêmula que tentava soar doce, perguntou: Meu senhor, não deseja? Pedro explodiu numa risada aguda, quase histérica. Desejar? Você? Eu preferia estar com meus soldados. E virou-se de costas, enrolando-se nos lençóis como criança emburrada. Aquela foi a primeira de incontáveis noites idênticas. Pedro a evitava, ou, pior, humilhava. Trazia amantes para quartos vizinhos e fazia questão que Catarina ouvisse os gemidos. Comparava-a publicamente com outras mulheres, sempre em desvantagem. Ria quando ela tentava conversar sobre política ou livros. Mulheres não pensam, ele declarava em jantares, bêbado, enquanto a corte ria com ele. Catarina sorria, aquele sorriso de mármore que aprendera a polir até a perfeição. Mas por dentro, algo escuro crescia. Humilhação não era apenas emocional, era política. Sem consumar o casamento, ela permanecia vulnerável,
descartável. A imperatriz Elizabeth pressionava constantemente. Onde está o herdeiro? Para que serve uma grã-duquesa estéril? Foi então que Catarina entendeu. Se Pedro não lhe daria poder através do ventre, ela o tomaria de outra forma. Seu corpo, aquele instrumento que a mãe sempre dissera ser inadequado, tornar-se-ia arma. Mas precisava de mestre para ensiná-la. Sergei Saltykov surgiu como resposta a orações não ditas. Oficial da guarda, ombros largos, sorriso de lobo sob bigode perfumado. Ele orbitava Catarina em bailes. Lançava olhares que queimavam mesmo através de camadas de brocado. Aos 18 anos, Catarina ainda era tecnicamente virgem, presa num casamento fantasma. Sergei, experiente e calculista, farejou oportunidade. Numa noite de inverno de 1752, durante um baile de máscaras, onde todos fingiam não reconhecer ninguém, ele a encurralou num corredor escuro. Alteza, sussurrou, tão perto que ela sentiu o hálito quente contra o pescoço. Pedro é tolo. Mas você foi feita para ser devorada. Catarina deveria ter recuado, gritado, preservado a honra. Em vez disso, algo dentro dela, aquela fome nascida em Stettin, alimentada por anos de humilhação, despertou rosnando. Ela segurou o rosto dele com ambas as mãos, olhos nos olhos, e sussurrou de volta. Então me devore, mas me ensine primeiro como devorar impérios. O que começou naquela noite não foi romance, foi educação brutal. Sergei a levava para aposentos secretos onde cortesãos jogavam cartas e conspiravam. Ali, entre garrafas vazias e risadas cruas, Catarina aprendeu como a corte realmente funcionava. Poder não estava em decretos formais, mas em dívidas não pagas, segredos sussurrados, lealdades compradas com ouro ou sexo. Sergei lhe ensinou a ler rostos, identificar ambição disfarçada de bajulação, usar silêncios estratégicos. E nos momentos privados, entre lençóis que cheiravam a pecado e risco, ele desbloqueou seu corpo como quem abre cofre. Mãos explorando, boca ensinando, movimentos lentos explicando que prazer era moeda tão valiosa quanto medo. Catarina descobriu que gostava, não apenas do êxtase físico, embora este fosse revelação inesperada, ondas de calor que a deixavam ofegante e faminta por mais, mas do poder que vinha com ele. Quando Sergei gemia seu nome, quando ele implorava, quando aquele homem forte tremia sob seus dedos aprendizes, ela entendia. Sedução era controle. Seu corpo, antes considerado ferramenta de reprodução passiva, tornava-se instrumento de dominação ativa. Mas havia preço. A corte começou a murmurar. Elizabeth, embora tolerasse infidelidades masculinas, franzia o senho diante de grã-duquesas escandalosas. Pedro, paradoxalmente, ficou furioso, não por ciúme amoroso, mas por orgulho ferido. Ela me envergonha, berrava bêbado, e Catarina sabia. Cada noite com Sergei arriscava exílio ou pior. Ainda assim, não parava. Havia cruzado linha invisível, onde medo se transmutava em audácia suicida. Em 1754, Catarina engravidou. A notícia explodiu pela corte como pólvora. Finalmente, herdeiro. Elizabeth chorou de alívio. Pedro, confuso, aceitou paternidade que todos sabiam ser mentira. Quando Paulo nasceu, menino robusto, com olhos escuros que não se pareciam em nada com Pedro, a imperatriz arrancou a criança dos braços de Catarina imediatamente. Ele é do império agora, declarou. E Catarina, ainda sangrando do parto, viu seu filho desaparecer por portas douradas. Não o veria crescer, não o amamentaria, não seria mãe, apenas incubadora imperial. Naquela noite, sozinha em seu quarto enquanto o corpo doía e o peito vazava leite que nenhum bebê sugaria, Catarina não chorou. Simplesmente olhou para o teto pintado com anjos rosados e fez cálculo frio. Dera ao império herdeiro.
cumprir a função básica. Agora, Pedro era ainda mais dispensável, e ela, finalmente, indispensável. Serguei partiu pouco depois, transferido para missão distante, cortesia de intrigas palacianas. Mas Catarina não se abalou. Ele fora professor excelente. A aluna, porém, já superara o mestre. Havia aprendido que poder não se conquista com inocência, mas com cálculo brutal disfarçado de paixão. E que solidão é preço que imperatrizes pagam adiantado, sabendo que o troco nunca virá. Os anos seguintes ensinaram Catarina uma verdade que nenhum livro continha. Solidão aprofunda quando se está cercado de pessoas. Após o nascimento de Paulo, ela vagava pelos salões imperiais como fantasma ornamentado. Participava de jantares intermináveis onde conversas giravam em círculos vazios. Sorria em bailes onde dançava com homens que mediam seu valor pelo tamanho do decote. Assistia a teatros onde dramas encenados pareciam menos falsos que sua própria vida. Pedro continuava insuportável. Passava noites treinando soldadinhos de brinquedo. Bebia até vomitar. Falava incessantemente de Frederico da Prússia como quem fala de amante. Ele desprezava tudo russo, a língua, a igreja, o povo, e deixava claro que quando herdasse o trono, transformaria a Rússia em província prussiana. A corte o tolerava com desprezo mal disfarçado. Catarina, observando aquela rejeição crescente, tomava notas mentais. Ela enchia o vazio com livros. Montesquieu, Voltaire, Diderot, filósofos iluministas que pregavam razão, reforma, governo esclarecido. Catarina devorava cada página com fome, de quem busca não entretenimento, mas manual de operação para o poder. Escrevia cartas aos próprios autores, diálogos intelectuais onde fingia ser apenas estudante curiosa, mas nas entrelinhas deixava pistas. Imaginemos que uma mulher governasse um império vasto e atrasado. Como deveria proceder? Voltaire respondia com galanteria condescendente, sem saber que educava futura autocrata. Nas margens dos livros, Catarina rabiscava planos. Reforma da educação, reorganização administrativa, códigos legais baseados em lógica e não em tradição bizantina apodrecida. Aqueles eram mais que sonhos. Eram blueprints, mas intelecto sozinho não derrubava Cesares. Catarina precisava de aliado diferente, alguém que combinasse força bruta com ambição, capaz de surfar na dela sem afogá-la. Foi então que Gregório Orlov atravessou seu caminho como meteorito. 1760, outono. Catarina tinha 31 anos e acumulava amantes com discrição calculada. Nenhum permanecia tempo suficiente para virar ameaça. Todos deixavam fragmentos de informação útil. Mas Orlov era diferente. Oficial da artilharia, 1,90 m de músculos, rosto esculpido que parecia propaganda de virilidade eslava. Ele não pedia permissão, simplesmente tomava. Durante revista militar, seus olhos fixaram-se em Catarina com intensidade, que derretia roupas à distância. Naquela noite, ele apareceu em seus aposentos sem anúncio. "Vim buscar o que me pertence", declarou, voz grave ecoando no quarto. Catarina deveria ter chamado guardas. Em vez disso, sentiu algo que não sentia desde Serguei. Excitação misturada com perigo genuíno. O que se seguiu foi menos sedução que colisão. Orlov não tinha a sutileza de Saltykov. Era tempestade, não brisa. Rasgava roupas em vez de desabotoá-las. Mordia em vez de beijar. Transformava o ato sexual em batalha onde ambos saíam vitoriosos e feridos. Catarina descobriu que seu corpo, treinado em elegância de corte, ansiava por aquela brutalidade. Nas horas antes do amanhecer, suada e ofegante entre lençóis destruídos, ela via em Orlov não apenas amante, via exército particular. Porque Gregório trazia consigo algo precioso.
5 irmãos, todos oficiais, todos leais até a morte, todos comandando regimentos que adoravam os Orlov como semideuses. Durante meses, enquanto publicamente continuavam um caso escandaloso que fazia a corte murmurar, privadamente teciam teia mais sombria. Nos intervalos entre êxtase físico, sussurravam conspirações. Pedro quer paz com Prússia exatamente quando estamos vencendo. Orlov rosnava. Os soldados o odeiam. Catarina acariciava o peito largo dele, dedos traçando cicatrizes de batalhas, mente traçando mapas de golpe. E se houvesse alternativa? Uma czarina em vez de czar? Orlov riu, não de escárnio, mas de excitação predatória. Mulher no trono? O metropolitano teria ataque. Catarina mordeu o lábio dele até sentir gosto de sangue. Então, o metropolitano aprenderá que Deus fala através de quem tem exército, para impor sua vontade. A partir dali, cada encontro sexual tornou-se também reunião estratégica. Eles mapeavam lealdades. Quais regimentos estavam insatisfeitos? Quais aristocratas ambicionavam poder sob nova governante? Quanto ouro seria necessário para comprar consciências flexíveis? Catarina usava conexões cultivadas em anos de sorrisos falsos e conversas vazias. Orlov convertia informação em promessas militares. Era dança macabra, disfarçada de romance escandaloso. Em 1761, Imperatriz Elizabeth morreu. Pedro subiu ao trono como Pedro III e imediatamente provou ser desastre maior que todos previram. Assinou paz humilhante com Prússia, devolvendo territórios conquistados com sangue russo. Insultou a Igreja Ortodoxa, propondo secularização agressiva que horrorizou o clero. Desfilava em uniforme prussiano, enquanto veteranos russos cuspiam ao vê-lo. Em 6 meses, transformou desconfiança em ódio aberto. Catarina observava calada, contando dias. Mas havia complicação. Ela engravidara novamente. O filho era obviamente de Orlov. Pedro sequer tocava nela há anos. Carregar barriga crescente enquanto planejava regicídio exigia ginástica moral impressionante. Mas Catarina já estava além de escrúpulos. Em abril de 1762, deu à luz Alexei em segredo absoluto. A criança foi imediatamente escondida, confiada a servos leais. Catarina não teve tempo para luto ou ternura maternal. Tronos não esperam puerpério. Junho chegou quente e tenso. Pedro, cada vez mais paranoico, começou a murmurar sobre trancar Catarina em convento. Ela fingiu submissão dócil, enquanto Orlov acelerava preparativos. Oficiais eram sondados em tavernas, promessas sussurradas em quartéis. Ouro mudava de mãos sob mesas. Catarina escrevia manifestos que seriam lidos quando chegasse o momento. Textos equilibrando apelo emocional. Salvem a Rússia ortodoxa. Com promessas pragmáticas. Soldos atrasados serão pagos. Na noite de 27 de junho, véspera de festa em homenagem a Santo Padroeiro de Pedro, Catarina não conseguiu dormir. Deitada sozinha, Orlov estava nos quartéis fazendo rondas finais. Ela fitava o teto onde querubins dourados sorriam indiferentes. Pensou no pai, aquele príncipe medíocre de Stettin, na mãe, que a chamava de feia, em Sophie, menina faminta que lia à luz de velas baratas. Pensou em Serguei, professor de sedução que desaparecera. Em Paulo, filho que mal conhecia. Em Alexei, bebê escondido como segredo sujo. Pensou em todas as humilhações engolidas, sorrisos fingidos, noites suportando Pedro, anos construindo persona de grã-duquesa obediente, enquanto por dentro aguçava facas. Amanhã, tudo mudaria. Ou ela seria imperatriz, ou estaria morta. Catarina levantou-se, caminhou até a janela. Lá fora, São Petersburgo dormia sob luz branca de noite de verão que nunca escurecia completamente. As águas do Neva refletiam palácios como espelhos líquidos. Em algum lugar daquela cidade,
Soldados acordariam em poucas horas e decidiriam o destino de impérios. Ela encostou a testa no vidro frio e sussurrou para o próprio reflexo fantasmagórico: não há volta. Ou coroa ou túmulo. Atrás dela, porta se abriu. Orlov, ainda com botas sujas de lama dos quartéis, atravessou o quarto e a abraçou por trás. Está tudo pronto, murmurou contra o cabelo dela. Amanhã, Rússia terá czarina. Catarina virou-se, segurou o rosto dele com ambas as mãos. E você? O que terá? Orlov sorriu. Sorriso de lobo antes do abate. Glória. E você na minha cama para sempre. Catarina beijou com fúria que era medo disfarçado. E quando finalmente se separaram, ela sabia. Para sempre. Era mentira que ambos escolhiam acreditar por enquanto. Mas, por enquanto, bastava. O amanhecer de 28 de junho de 1762 chegou pálido e hesitante, como se o próprio sol tivesse medo de testemunhar o que estava por vir. Catarina acordou com batidas frenéticas na porta. Era Alexei Orlov, irmão de Gregório, com olhos injetados de urgência e suor escorrendo pela testa apesar da manhã fresca. Alteza, temos problema. Um dos oficiais falou demais, bêbado. Pedro pode saber. Precisamos agir agora ou nunca. O coração de Catarina despencou, mas sua voz saiu firme como aço temperado. Então que seja agora. Ela vestiu-se às pressas, não traje de corte, mas uniforme militar improvisado que costureiras leais haviam preparado secretamente. Calças de oficial, casaca verde escura dos regimentos da guarda, botas de couro que nunca usara, mas que agora calçava com determinação de quem veste armadura para a batalha final. Quando olhou-se no espelho, a mulher que encarou de volta não era mais Sophie de Stettin, nem Catarina Grã-Duquesa, obediente. Era algo novo, forjado em anos de humilhação e agora temperado em fogo de ambição pura. Prendeu o cabelo, escondeu-o sob chapéu militar e, pela primeira vez em anos, sorriu sem calcular efeito. Era sorriso genuíno de predador prestes a saltar. A carruagem atravessou São Petersburgo ainda adormecido, como fantasma silencioso. Nas ruas vazias, apenas cães vadios e vendedores matinais testemunharam aquela mulher vestida de homem cavalgando em direção ao destino. Primeiro parada. Quartel do regimento Ismailovsky. Quando Catarina desceu, soldados saíam para a formação matinal, bocejando, ajustando uniformes. Ao vê-la, figura estranha, meio mulher, meio oficial, pararam confusos. Então, Gregório Orlov emergiu das sombras, voz trovejando sobre a praça. Soldados da Rússia! Vossa czarina legítima chegou. Pedro, o usurpador que insulta vossa fé e vende vossas vitórias aos prussianos, será deposto. Quem jura lealdade a Catarina, imperatriz pela graça de Deus e vontade do povo? Silêncio pesado como chumbo. Catarina sentiu o mundo estreitar-se àquele segundo infinito. Tudo dependia de homens cansados, mal pagos, que não lhe deviam nada. Então, um sargento velho, rosto marcado por cicatrizes de guerras que Pedro traíra, caiu de joelhos. Matushka! Gritou usando o termo carinhoso para a mãezinha. Salvai a Rússia! Como onda quebrando, regimento inteiro ajoelhou-se, capacetes batendo no chão numa sinfonia metálica de lealdade súbita. Catarina fechou os olhos por fração de segundo, saboreando vitória parcial, antes de declarar com voz que alcançou cada canto da praça. Levantai-vos, filhos meus. Hoje reconquistaremos nossa nação. O efeito dominó foi embriagante. Regimento após regimento aderiu. Semyonovsky, Preobrazhensky, até unidades de cavalaria. À medida que sol subia, multidões civis se juntavam, gritando apoio, jogando flores nos cascos dos cavalos. Padres ortodoxos surgiram com ícones, abençoando a insurreição como guerra santa. Em poucas horas,
Catarina comandava exército improvisado de milhares, marchando sobre o palácio de inverno. Ela cavalgava na frente, montada em garanhão branco, que parecia saído de hagiografia, e quando o povo via aquela figura, mulher desafiando toda a convenção, assumindo papel masculino sem pedir licença, algo primitivo despertava. Adoração mesclada com medo reverente. Pedro, enquanto isso, estava em Peterhof, palácio de verão, a quilômetros de distância, alheio ao furacão aproximando-se, quando mensageiros finalmente o alcançaram. Gaguejando notícias de traição, ele entrou em colapso cômico. Chorou, bebeu, correu em círculos berrando ordens contraditórias. Seus próprios guardas o olhavam com desprezo mal disfarçado. Alguns sugeriram resistência armada. Pedro balançou a cabeça como criança assustada. Não quero guerra, quero minha mulher de volta. Era patético demais para ser trágico. Simplesmente ridículo. Catarina não sentiu triunfo quando guardas trouxeram Pedro prisioneiro. Ele foi arrastado até ela sujo, bêbado, chorando, implorando clemência com voz estrangulada. Olhando aquele homem que a humilhara por 17 anos, ela esperava sentir ódio ou satisfação, mas sentiu apenas vazio frio. Pedro não era inimigo digno de ódio. Era obstáculo que precisava ser removido, peça de xadrez capturada sem cerimônia. Assinai a abdicação, ordenou, estendendo o documento preparado. Pedro, mãos tremendo, assinou sem ler. Naquele momento, deixou de ser czar, tornou-se apenas homem quebrado, aguardando o destino decidido por outros. Catarina foi coroada em cerimônia relâmpago na Catedral de Kazan. O metropolitano, mesmo chocado por uma mulher tomar poder sozinha, não ousou recusar. Regimentos cercavam a catedral, e ele sabia que Deus perdoa pragmatismo. Quando coroa imperial foi colocada sobre sua cabeça, Catarina sentiu peso físico do metal e peso metafórico de séculos de autocracia russa, concentrando-se em seus ombros. Olhou para o povo aglomerado na nave, nobres calculando novas alianças, soldados aguardando recompensas, camponeses simplesmente admirando o espetáculo, e entendeu. Acabara de comprar coroa a crédito. Agora precisava pagar. Mas havia pendência sangrenta. Pedro vivia, prisioneiro em Ropcha, propriedade isolada. Enquanto respirasse, era foco potencial de contra-revolução. Catarina não ordenou explicitamente sua morte. Manteve negação plausível, mas deixou claro para Orlov e seus irmãos. Seria conveniente se o problema se resolvesse. 7 dias depois, mensageiro trouxe notícia. Pedro morrera de cólica hemorrágica. O relatório oficial falava de causas naturais. Boatos sussurravam sobre estrangulamento, pancadas, veneno. Catarina leu o despacho sem expressão. Assinou reconhecimento e nunca mais mencionou o assunto publicamente. Naquela noite, sozinha em seus novos aposentos imperiais, quartos vastos decorados em ouro e malaquita, onde ecos de seus passos pareciam acusações, Catarina finalmente permitiu-se sentir. Sentou-se à janela olhando Neva banhado em luar, e pela primeira vez em semanas chorou. Não por Pedro, ele não merecia lágrimas. Chorou por Sophie, menina de Stettin, que sonhava com grandeza sem calcular preço. Chorou pelo filho Paulo, que agora a olharia como assassina do pai. Chorou por Alexei, bebê escondido que nunca conheceria a mãe. Chorou porque acabara de descobrir verdade brutal. Coroar-se imperatriz significava enterrar todos os outros eus possíveis. Quando lágrimas secaram, rosto endureceu novamente. Limpou os olhos, endireitou a postura e sussurrou para o próprio reflexo no vidro escurecido. Acabou. A mulher morreu. Sobrou apenas Isarina. E naquele momento,
Catarina completou transformação iniciada décadas antes em palácio prussiano insignificante. De Sophie Auguste Frederique, princesa sem importância, a Catarina II, autocrata de todas as Rússias. O ventre gerara herdeiro, mas fora o cérebro e vontade implacável que conquistaram o império. Gregório Orlov veio buscá-la ao amanhecer, esperando celebração, esperando gratidão física, que ela sempre pagara generosamente. Mas, quando tentou abraçá-la, Catarina afastou-se com gentileza gélida. "Tenho trabalho", disse simplesmente. Orlov franziu a testa, confuso pela mudança súbita, mas não insistiu. Ainda não entendia. Mulher que amara já não existia. No lugar dela havia a imperatriz que podia usar corpos masculinos quando necessário, mas jamais permitiria que nenhum homem acreditasse possuí-la novamente. O sol nasceu sobre São Petersburgo, banhando cúpulas douradas em luz que prometia novo começo. Mas Catarina sabia. Amanheceres mentem. O dia que começava seria longo, sangrento, solitário. E ela reinaria sozinha até o último suspiro, porque poder absoluto exige solidão absoluta. Está preparado para ver o preço que ela pagaria por cada ano no trono? Os primeiros meses de reinado foram delírio febril de atividade, onde Catarina dormia 3 horas por noite e acordava com mente já disparando ordens. Herdara império que era colosso cambaleante. Fronteiras vastas, mas mal defendidas. Nobreza corrupta, sugando cofres públicos como sanguessugas. Campesinato esmagado por servidão medieval. Burocracia bizantina, onde cada decisão levava meses atravessando labirintos de secretários venais. Pedro deixara dívidas monumentais e exército desmoralizado. Catarina precisava simultaneamente consolidar poder, evitar contragolpes e provar que mulher no trono não era aberração grotesca, mas salvação divina. Ela começou pelo óbvio: recompensar lealdades. Orlov recebeu títulos, terras, fortunas, que o transformaram em um dos homens mais ricos da Rússia. Seus irmãos também engordaram com propriedades e posições militares. Nobres que apoiaram o golpe ganharam acesso privilegiado, enquanto aqueles que hesitaram foram educadamente afastados das decisões importantes. Catarina entendia a aritmética básica do poder. Gratidão comprada dura pouco, mas medo reverente dura gerações. Por isso, alternava generosidade com demonstrações calculadas de firmeza. Confiscou propriedades de conspiradores potenciais, exilou aristocratas barulhentos demais, deixou claro que misericórdia era prerrogativa imperial, não direito. Mas títulos e terras não bastavam para Orlov. Ele queria mais. Queria oficializar união com Catarina, tornar-se consorte reconhecido, talvez até corregente. Pressionava constantemente. "Você me deve o trono, Catarina. Casei-me contigo perante Deus em segredo. Alexei é nosso filho. Por que esconder?" Catarina ouvia com paciência, esgotando-se rapidamente. Tentava explicar com delicadeza que imperatriz não podia ter marido, porque marido automaticamente reclamaria autoridade sobre ela. Era assim que lei e tradição funcionavam. "Mas você pode mudar as leis?" Orlov insistia, voz subindo. "Você é autocrata." A ruptura veio gradualmente, depois explodiu. Orlov começou a beber pesadamente, enciumado de qualquer homem que Catarina consultasse. Fazia cenas públicas constrangedoras. Arrastava-a para discussões aos berros em corredores onde servos ouviam tudo. Pior, começou a usar conexões militares para pressionar, insinuando que regimentos poderiam ficar insatisfeitos se a imperatriz não honrasse promessas implícitas. Era chantagem mal disfarçada. E Catarina, que aprendera a farejar traição milhas de distância, entendeu. Orlov transformara-se de aliado em ameaça.
Uma noite de inverno de 1763, após jantar onde Gregório bebera demais e insultara ministro francês na frente de embaixadores horrorizados, Catarina convocou-o aos seus aposentos. Ele chegou cambaleando, esperando reconciliação sexual, que sempre seguia brigas. Mas encontrou Catarina sentada à escrivaninha, vestida em traje formal, rosto esculpido em mármore. Gregório Grigorievich. Começou usando o nome completo formal que criava distância automática. Você me deu exército quando precisei. Serei eternamente grata. Mas gratidão não é propriedade perpétua sobre minha pessoa. Orlov tentou interromper. Ela levantou mão imperialmente. Escute, você receberá mais terras, palácio em Moscou, renda vitalícia generosa. Alexei será cuidado, discretamente, mas bem. Em troca, você se afastará da corte. Viajará. Europa precisa de embaixadores russos com sua presença imponente. Era exílio dourado, mas exílio mesmo assim. Orlov ficou lívido, oscilando entre fúria e incredulidade. Você me usa e descarta como prostituta? Catarina não piscou. Não. Trato-o como general aposentado com honras. Mas se preferir ver como traição, considere. Quantos homens sobrevivem a trair imperatriz? Está entre os sortudos. Orlov partiu uma semana depois, levando riquezas, mas deixando o coração despedaçado e ego esmagado. Catarina observou da janela enquanto carruagem desaparecia na neve, e pela primeira vez permitiu-se sentir alívio. Estava sozinha novamente, mas solidão autoimposta era menos perigosa que companhia exigindo preço alto demais. A corte, naturalmente, fervilhava de especulações. Quem seria próximo favorito? Catarina deixou-os especular enquanto mergulhava em trabalho que realmente importava. Convocou comissão para revisar código legal russo, arcaico, contraditório, brutalmente injusto. Estudou pessoalmente cada artigo, escreveu longas instruções baseadas em Montesquieu e Beccaria. Leis deviam ser racionais, previsíveis, aplicáveis a todos, embora todos ainda excluísse servos, mas reformas radicais demais assustavam nobreza. Correspondia-se com Voltaire, enviando-lhe relatórios sobre progressos que exageravam sucessos e minimizavam resistências. Voltaire respondia com adulação açucarada, chamando-a de Semíramis do Norte. E Catarina, sabendo que ele a bajulava por interesse, publicava as cartas mesmo assim. Propaganda funcionava, mas reforma legal enfrentava muro de granito, aristocracia parasitária que via qualquer mudança como ameaça. Quando Catarina propôs limitar castigos corporais ou dar servos direito mínimo de apelar contra senhores, nobres explodiram em protestos. Próximo passo será libertá-los, berravam, como se emancipação fosse apocalipse. Catarina recuou estrategicamente. Era autocrata, mas autocrata dependendo de classe que podia estrangulá-la se pressionasse demais. Engoliu frustração e fez compromissos que a envergonhavam. Manteve servidão, até fortaleceu direitos senhoriais em troca de apoio em outras áreas. A contradição a corroía. Nas cartas a filósofos franceses, fingia ser monarca iluminada, libertando o povo da ignorância. Na prática, governava império, onde milhões de seres humanos eram propriedade legal de outros seres humanos. Voltaire elogiava. Servos continuavam sendo vendidos como gado. Uma noite, Catarina escreveu em diário privado. Sou hipócrita ou pragmática? Talvez ambas. Poder absoluto é ilusão. Sou prisioneira da própria coroa, acorrentada a sistema que prometi transformar, mas não consigo quebrar sem me destruir junto. Foi nesse período de solidão política e frustração reformista que surgiu figura inesperada. Grigori Potemkin. Oficial da guarda, alto, forte, com um olho perdido em briga de taverna,
mas sorriso capaz de desarmar imperadores. Ele apareceu numa recepção, recitando versos de Homero em grego antigo, com voz que parecia trovão educado. Catarina ficou intrigada. Não era só o corpo imponente ou inteligência afiada, mas algo indefinível. Presença que preenchia salas, confiança que beirava a arrogância, mas nunca cruzava linha para desrespeito. Começaram como interlocutores intelectuais. Potemkin visitava gabinete imperial tarde da noite, discutindo filosofia, estratégia militar, administração provincial. Ao contrário de Orlov, cuja inteligência era instintiva mas limitada, Potemkin podia acompanhar Catarina em qualquer terreno mental. Debatiam tácito. Então, transicionavam para a logística de abastecimento de exército. Depois, dissecavam intrigas cortesãs. Tudo sem perder ritmo. Catarina descobriu que ria genuinamente pela primeira vez em anos. A atração física veio depois, inevitável como maré. Numa noite de verão de 1774, após sessão exaustiva planejando a anexação de territórios tártaros, Potemkin simplesmente pegou a mão dela. Não tentou seduzi-la com jogos elaborados. Apenas segurou, polegar traçando círculos na palma, olhando nos olhos dela com intensidade que fazia o ar vibrar. Catarina, disse usando o primeiro nome sem título, você reina sozinha, mas não precisa estar sozinha. Era oferta diferente das anteriores. Não promessa de cogoverno ou exigência de casamento, mas companheirismo sem condições óbvias. O que floresceu entre eles desafiava categorização simples. Tornaram-se amantes, sim, com paixão física que rivalizava qualquer anterior. Mas também eram parceiros políticos, confidentes intelectuais, às vezes amigos que brigavam ferozmente e depois faziam pazes com risadas. Potemkin não se sentia ameaçado pela autoridade dela. Parecia genuinamente deliciado com o poder feminino. E Catarina, pela primeira vez, permitiu-se vulnerabilidade calculada. Chorava na frente dele quando reformas fracassavam, confessava medos sobre conspiração nobiliárquica, admitia a solidão esmagadora do trono. Há evidências, cartas cifradas, testemunhos ambíguos, que Catarina e Potemkin se casaram secretamente em 1775, cerimônia ortodoxa privada, sem testemunhas oficiais, união perante Deus que nunca seria reconhecida publicamente. Se verdade, era casamento mais estranho da história. Marido que nunca seria rei consorte. Esposa que continuaria tendo outros amantes, com aprovação dele. Relação que parecia mais aliança dinástica entre dois soberanos independentes do que matrimônio tradicional. Catarina finalmente encontrara algo que funcionava. Homem forte o suficiente para não precisar diminuí-la. Inteligente o suficiente para ser útil. Leal o suficiente para não trair. Mas independente o suficiente para não sufocar. Potemkin governaria regiões inteiras como vice-rei semi-autônomo. Conquistaria a Crimeia em nome dela. Construiria cidades. Morreria décadas depois, e Catarina choraria lágrimas genuínas. Mas, naquele momento, início de parceria extraordinária, Catarina permitiu-se luxo perigoso. Esperança. Talvez poder não exigisse solidão absoluta. Talvez pudesse ter companheiros sem renunciar à autoridade. Talvez, finalmente, governasse sem estar completamente sozinha no precipício. Era esperança ingênua. Mas, por breves anos, pareceu verdadeira. A madrugada de 9 de julho de 1762, apenas 11 dias após o golpe, trouxe notícia que Catarina fingia esperar, mas secretamente temia. Pedro III estava morto. O mensageiro, um dos irmãos Orlov com uniforme sujo e olhos que não encontravam os dela, entregou relatório lacrado. Catarina leu em pé, sem se sentar, como se movimento pudesse disfarçar tremor nas mãos. Cólica hemorrágica aguda, dizia o documento oficial.
nenhuma menção às marcas no pescoço, que boatos já sussurravam, aos hematomas que sugeriam luta desesperada, ao cheiro de vodka e violência que impregnava Ropcha quando descobriram o corpo. Catarina dobrou o papel devagar, meticulosamente, como se cada vinco fosse ritual necessário para selar realidade. Então assinou ordem para funeral discreto, dispensou o mensageiro e caminhou até a janela. Lá fora, São Petersburgo acordava sob céu cinzento. Vendedores montavam barracas. Carruagens tilintavam sobre paralelepípedos. Vida seguia indiferente ao fato que Imperatriz acabara de se tornar cúmplice de assassinato. Ela não ordenara explicitamente a morte de Pedro. Essa era a verdade técnica na qual se agarrava. Mas sabia, todos sabiam, que palavra dela poderia ter salvado o ex-marido. Silêncio cúmplice era veredicto tão mortal quanto o decreto assinado. O peso não veio imediatamente. Veio semanas depois, em pesadelos recorrentes onde Pedro aparecia não como homem adulto patético, mas como o menino assustado que ela conhecera aos 14 anos. Criança doente, forçada a papel que nunca quis, vítima do mesmo sistema brutal que agora ela comandava. Nos sonhos, ele perguntava simplesmente: por que não me deixou partir? Eu teria ido embora para a Prússia, renunciado a tudo. Por que precisou do meu cadáver? Catarina acordava suada, coração galopando, e sabia a resposta, mas nunca a pronunciava em voz alta. Porque cadáveres não conspiram, não reúnem exércitos leais, não servem de bandeira para a contra-revolução. Pedro, vivo, era ameaça permanente. Pedro morto era apenas memória inconveniente. A corte assistia com olhos calculistas. Nobres veteranos mediam a nova czarina. Mulher capaz de ordenar morte do próprio marido. Era governante forte ou monstro perigoso? A resposta dependia de quem perguntava. Catarina entendeu que precisava transformar tragédia em inevitabilidade histórica. Encomendou sermões onde sacerdotes explicavam que Deus, às vezes, remove obstáculos através de meios misteriosos. Patrocinou panfletos anônimos, listando crimes de Pedro contra a Rússia ortodoxa. Deixou circular rumores que ele planejara prendê-la em convento e casar-se com amante. Propaganda funcionou. Dentro de ano, maioria acreditava que Pedro morrera de causas naturais agravadas por vida dissoluta, e aqueles que suspeitavam da verdade tinham juízo suficiente para não dizê-lo alto. Mas Paulo, seu filho, sabia. Aos 8 anos, ele era criança estranha. Olhos grandes demais para o rosto, maneirismos nervosos, inteligência afiada mascarada por timidez doentia. Elizabeth o criara longe de Catarina, envenenando o menino com ressentimento contra a mãe que ele mal conhecia. Agora, com Elizabeth morta e Pedro assassinado, Paulo olhava para Catarina com um misto de medo e ódio frio. Ela tentava aproximação, presenteava-o com livros, convidava para jantares, fingia interesse maternal, mas Paulo recuava como animal acuado. Você matou meu pai, ele disse uma vez, voz baixa, mas clara como cristal. Catarina sentiu algo quebrar dentro dela. Seu pai morreu de doença. Respondeu com firmeza que não sentia. Paulo sorriu, sorriso horrível em rosto infantil, e sussurrou: continue repetindo. Talvez um dia você mesma acredite. Aquela foi a última tentativa genuína de conexão maternal. Dali em diante, Catarina e Paulo travaram guerra fria que duraria décadas. Ela adiando coroação dele, afastando-o de decisões políticas, controlando sua educação para prevenir ambições perigosas. Ele cultivando ressentimento, que amadurecia em ódio calculista, cercando-se de facções anti-Catarina, esperando pacientemente a morte dela para desfazer cada reforma que implementasse. Mãe e filho, presos em dança macabra, onde ambos fingiam amor familiar,
enquanto planejavam neutralização mútua. A solidão aprofundou-se. Potemkin ajudava. Deus, como ajudava? Ele era a coluna que impedia desmoronamento total, parceiro que compartilhava fardo sem exigir submissão em troca. Mas, mesmo Potemkin, não podia preencher vazio específico, ausência de família genuína, de alguém que amasse Catarina pessoa e não Catarina imperatriz. Seus pais estavam mortos, irmãos distantes e irrelevantes. Paulo a odiava. Alexei, filho bastardo de Orlov, fora escondido tão completamente que às vezes ela esquecia sua existência. Criança fantasma criada longe dela. Segredo sujo varrido para debaixo do tapete imperial. Catarina compensava com um trabalho obsessivo. Governava das 5 da manhã até meia-noite, lendo relatórios de províncias distantes, revisando códigos legais, planejando campanhas militares, respondendo correspondência diplomática em 4 idiomas. Transformou o trabalho em vício, que anestesiava a dor. Enquanto mente processava questões de Estado, não havia espaço para lamúria sobre filhos perdidos ou marido assassinado. Conselheiros preocupavam-se com a saúde dela. Catarina os ignorava. Descanso permitia pensamento. Pensamento permitia sentimento. Sentimento era luxo que a imperatriz não podia pagar. Os anos 1760 trouxeram série de crises que testaram resolve. Revolta de Pugachev em 1773 foi pesadelo material. Cossaco analfabeto que se declarava Pedro III milagrosamente ressuscitado, prometendo libertar servos e punir aristocratas. Milhares aderiram. Camponeses desesperados vendo em impostor oportunidade de vingança contra séculos de opressão. Rebelião espalhou-se como fogo em estepe seca, queimando propriedades nobres, massacrando senhores, criando caos que ameaçava desintegrar império. Catarina reagiu com brutalidade calculada. Enviou exércitos comandados por generais sem piedade. Ofereceu recompensas por cabeça de Pugachev. Mandou esmagar revolta com violência exemplar, que deixaria memória traumática em gerações. Quando finalmente capturaram o rebelde, ela ordenou execução pública em Moscou. Pugachev decapitado e esquartejado em praça lotada, pedaços do corpo exibidos em postes como advertência. Catarina assistiu o relatório da execução sem expressão, mas à noite vomitou violentamente em bacia de porcelana. Não de remorso moral. Ela acreditava genuinamente que ordem exigia punição severa, mas de reconhecimento nauseante. Havia se tornado exatamente o tipo de autocrata que criticara em cartas a Voltaire. A hipocrisia a sufocava. Publicamente, continuava promovendo iluminismo, fundou escolas, patrocinou artes, correspondeu-se com enciclopedistas. Privativamente, fortalecia a servidão porque libertar servos colapsaria a economia baseada em trabalho escravo e provocaria guerra civil nobiliárquica. Escrevia ensaios filosóficos sobre igualdade humana, enquanto assinava decretos, permitindo que aristocratas vendessem camponeses separados de famílias. Era esquizofrenia moral institucionalizada. E Catarina sabia, todos sabiam, mas a alternativa parecia pior. Caos revolucionário que devoraria império inteiro. Potemkin a consolava nessas noites quando contradições pesavam demais. Você faz o possível num mundo impossível, murmurava, segurando-a enquanto ela tremia não de frio, mas de exaustão existencial. Pedro teria deixado Rússia virar província prussiana. Sob você, expandimos, prosperamos. Servos sofrem? Sim. Mas, sob czar pior, sofreriam mais. Você não é santa, Catarina. É governante. Aceite isso. Ela queria acreditar. Às vezes, quase conseguia. Mas sempre voltava a dúvida corrosiva. Quanto mal cometido, em nome de bem maior, deixa de ser justificável e torna-se simplesmente mal. Em 1775,
Catarina completava 46 anos. Seu corpo, antes esbelto e ágil, engordara. Décadas de jantares oficiais, estresse crônico, pregnâncias múltiplas cobravam preço. Olhava-se no espelho e via a mulher de meia idade com rugas que maquiagem não escondia completamente, cabelos que grisalhavam apesar de tinturas, olhos que pareciam mais velhos que o rosto. Potemkin ainda a desejava, ou fingia desejar, o que às vezes parecia ser mesma coisa, mas Catarina sentia-se cada vez mais como estátua de si mesma. Objeto público adorado, mas nunca tocado genuinamente. Monumento vivo a poder que corroía quem o exercia. Começou então fase que historiadores chamariam de favoritos. Série de amantes jovens, bonitos, geralmente sem muita substância intelectual, mas com vigor sexual, que temporariamente fazia Catarina sentir-se viva. Potemkin, surpreendentemente, aprovava e até recrutava os rapazes, numa dinâmica bizarra onde ele permanecia parceiro primário, mas permitia, encorajava, que Catarina colhesse prazer físico em braços mais novos. Era arranjo estranho, mas funcional. Potemkin mantinha poder político. Favoritos. Recebiam riquezas temporárias. Catarina obtinha a ilusão de juventude e desejo. Críticos zombavam. Chamavam-na de velha lasciva. Comparavam-na a Messalina. Catarina fingia não ouvir, mas ouvia tudo. Cada sussurro, cada caricatura obscena circulando por São Petersburgo, cada sermão velado sobre virtude feminina. E pensava: homens como Luís XV tinham amantes às dúzias e eram chamados de viris. Ela, com discretos favoritos sucessivos, era devassa. Duplo padrão a enfurecia, mas não podia combatê-lo. Apenas governar bem o suficiente para que realizações eclipsassem escândalos. À noite, sozinha, depois que favorito da vez partia satisfeito e recompensado, Catarina escrevia em diário que ninguém leria em vida. Sou mulher mais poderosa da Europa e mais solitária criatura de Deus. Comando exércitos, mas não posso comandar coração próprio. Reformo império, mas não posso consertar família despedaçada. Pedro assombra sonhos. Paulo espera minha morte. Filhos bastardos crescem sem me conhecer. Potemkin me ama, ou ama poder refletido em mim. Favoritos me desejam, ou desejam ouro que distribuo. Estou cercada de milhares e morrerei sozinha. Era verdade brutal que ela, mais do que ninguém, entendia. Trono é prisão dourada, onde inquilino nunca sai livre. O fantasma de Pedro não era o único que assombrava os corredores do Palácio de Inverno. Em 1764, apenas 2 anos após o golpe, surgiu outro espectro. Este, feito de carne, sangue e ambição desmedida. Ivan VI, imperador deposto e esquecido, trancado desde bebê em fortaleza de Schlüsselburg. Catarina herdara esse prisioneiro inconveniente junto com o trono, e por 2 anos tentara ignorar sua existência. Mas conspiradores não ignoravam. Um oficial ucraniano chamado Mirovich organizou resgate audacioso, planejando libertar Ivan e proclamá-lo czar legítimo. O golpe fracassou. Guardas mataram Ivan durante a tentativa, seguindo ordens secretas deixadas por Elizabeth décadas antes. Se alguém tentar libertá-lo, executem imediatamente. Quando levaram notícia a Catarina, ela estava jantando com embaixadores franceses. Leu o despacho sem alterar expressão, dobrou o papel calmamente e continuou conversação sobre Diderot, como se nada tivesse acontecido. Mas naquela noite, sozinha, olhou para as próprias mãos como se estivessem manchadas de sangue invisível. Ivan morrera, seguindo o protocolo que ela não criara, mas também não revogara. Poderia tê-lo libertado, exilado na Europa, removido da política sem matá-lo. Não o fez porque prisioneiro vivo era risco. E Catarina aprendera a lição brutal. Misericórdia na política é luxo que imperatrizes não podem pagar.
2 cadáveres agora: Pedro e Ivan. Um marido, um rival. Ambos mortos por ordem implícita dela ou sob seu reinado. Os números acumulariam com anos, rebeldes executados, conspiradores exilados para a Sibéria, onde frio os matava devagar, camponeses massacrados durante revoltas. Catarina começou a contar mentalmente. Depois, parou. Contabilidade moral era jogo perigoso para governantes. Uma vez que começa, onde termina? Júlio César matou 1 milhão de gauleses. Alexandre conquistou o mundo sobre montanhas de cadáveres. Ela era monstro ou simplesmente fazia o que poder sempre exige? Paulo crescia distante, envenenado por tutores que secretamente o convenciam de direitos usurpados. Aos 10 anos, já falava como adulto ressentido. Minha mãe roubou coroa que era minha. Catarina tentou explicar. Tu eras criança. Império precisava de liderança estável. Eu salvei Rússia da incompetência de teu pai. Mas Paulo tinha lógica própria, imune a argumentos. Ele via apenas fatos simples. Pedro era czar. Morreu misteriosamente. Ela tomou o trono que deveria passar para herdeiro. O resto era sofisma. A distância entre eles solidificou-se em 1773, quando Catarina arranjou o casamento de Paulo com princesa alemã, Wilhelmina, rebatizada Natália. A menina tinha 15 anos, Paulo, 17. Era a união política típica, mas Catarina viu oportunidade. Talvez neto a reconciliasse com o filho. Talvez criança inocente derretesse gelo familiar. Por breves meses, pareceu funcionar. Natália engravidou rapidamente. Paulo, orgulhoso de virilidade provada, suavizou hostilidade. Catarina começou a sonhar com o futuro, onde dinastia continuaria sem fraturas. Então, Natália morreu no parto. A criança também. Trabalho de parto durou 2 dias agonizantes. Médicos eram incompetentes ou impotentes. Quando finalmente acabou, levaram 2 cadáveres, mãe adolescente e bebê que nunca respirou. Paulo entrou em colapso histérico, acusando Catarina de ter enviado médicos ruins propositalmente para matar herdeiro e manter poder. Era acusação delirante, mas dele, para ela, tudo parecia conspiração. Catarina, genuinamente devastada, perdera neto que nunca conheceria. Nora, que começava a gostar, tentou consolar Paulo. Ele cuspiu nela. Literalmente cuspiu. Depois daquilo, qualquer esperança de reconciliação morreu também. Catarina arranjou 2º casamento para Paulo. Outra princesa alemã, desta vez Maria Feodorovna, mais robusta e saudável. Maria produziria herdeiros, incluindo futuro Alexandre I. Mas relação entre Catarina e Paulo estava irremediavelmente quebrada. Eles se viam em ocasiões formais, trocavam palavras mínimas necessárias, e cada um cultivava círculo próprio de lealdades. Catarina sabia. Quando ela morresse, Paulo desmontaria cada reforma dela. Era guerra de vingança adiada, onde campo de batalha seria seu legado. Potemkin permanecia constante no meio do caos familiar. Em 1776, ele estava no auge, príncipe do império, governador-geral de vastos territórios do sul, comandante de exércitos que conquistavam terras para Catarina como tributo de amor. A relação deles evoluíra para algo indefinível. Não eram mais amantes exclusivos no sentido convencional. Catarina tinha favoritos rotativos, Potemkin, amantes próprias, mas ligação permanecia profunda e estranha. Ele a chamava de Matushka, mãezinha, e Dushenka, alminha. Ela o chamava de meu cossaco dourado e único amigo verdadeiro. Trocavam cartas apaixonadas quando separados, centenas delas, sobrevivendo séculos, revelando intimidade desconcertante. Meu coração está vazio sem você, Catarina escrevia. Volte logo, ou morrerei de tédio. Potemkin respondia com poesia erótica, misturada a relatórios militares. Conquisto estepes,
pensando em suas coxas. Cada fortaleza tomada é oferenda aos seus olhos. Era linguagem que escandalizaria se tornada pública. Mas entre eles funcionava como código privado, onde poder e paixão eram inseparáveis. Ele a entendia de forma que ninguém mais conseguia. Sabia quando empurrar e quando recuar, quando bajular e quando criticar brutalmente. Uma vez, quando Catarina exagerou em generosidade com o favorito jovem e tolo, Potemkin escreveu carta demolidora. Você degrada a si mesma distribuindo fortunas para meninos que não merecem limpar suas botas. Sou ciumento. Sim, mas também estou certo. Catarina, em vez de ofender-se, riu e dispensou o favorito. Potemkin era o único homem vivo que podia desafiá-la sem temer retaliação. Porque ela sabia que críticas dele vinham de lugar de lealdade genuína, não ambição mesquinha. Mas nem Potemkin podia preencher buraco deixado por família perdida. Em noites particularmente sombrias, Catarina fantasiava vidas alternativas. E se tivesse permanecido Sophie de Stettin, casado com um nobre alemão menor, vivido vida obscura, mas feliz com filhos que a amassem? E se tivesse fugido da Rússia após golpe, abdicado em favor de Paulo, retirado-se para alguma propriedade remota com Potemkin? Eram fantasias inúteis. Ela sabia que nunca teria escolhido diferente, que fome, por poder, nascera nela antes mesmo de entender o que era poder. Mas solidão forçava essas imaginações, tortura autoimposta, onde ela contemplava caminhos não tomados. Os favoritos ofereciam distração temporária. Zavadovsky, Zorich, Korsakov, Lanskoi, sucessão de homens jovens e bonitos que desfilavam pelo leito imperial, cada um durando meses ou poucos anos, antes de serem gentilmente aposentados, com pensões generosas. Catarina não se enganava sobre a natureza dessas relações. Eram transacionais, poder trocado por juventude e vigor. Mas nas horas escuras, antes do amanhecer, quando o favorito da vez dormia ao lado e ela permanecia acordada ouvindo respiração alheia, fingia brevemente que alguém a amava por ela mesma. Lanskoi foi exceção dolorosa. Chegou em 1780, com 22 anos contra 51 dela. Era diferente dos outros, gentil genuinamente, não apenas estrategicamente, interessado em livros e ideias além de joias e propriedades. Catarina apaixonou-se como adolescente, ridiculamente, perigosamente. Escrevia-lhe poemas açucarados, dava-lhe presentes excessivos, consultava-o sobre decisões políticas. Corte murmurava escandalizada. Potemkin, pela primeira vez, demonstrou ciúme real, mas Catarina estava encantada, convencida que finalmente encontrara companheiro que combinava juventude física com maturidade emocional. Lanskoi morreu em 1784, aos 26 anos. Doença súbita, febre, delírio, colapso em dias. Médicos imperiais eram inúteis. Catarina segurou a mão dele enquanto morria, sussurrando promessas de cura que ambos sabiam serem mentiras. Quando acabou, ela entrou em luto que chocou o império. Trancou-se nos aposentos por semanas, recusando comer, chorando até os olhos incharem tanto que mal conseguia ver. Conselheiros preocuparam-se com a sanidade dela. Potemkin foi o único que entendeu. Não era apenas dor por amante morto, mas reconhecimento brutal que amor genuíno, se era isso que sentira, também pagava preço da solidão imperial. Mesmo quando encontrava conexão real, morte a arrancava. Emergiu do luto endurecida. Haveria outros favoritos após Lanskoi, mas nunca mais permitiria a ilusão de amor. Seriam arranjos limpos, honestamente transacionais. Ela oferecia riqueza e acesso. Eles ofereciam companhia e sexo, sem pretensões, sem fantasias. Potemkin aprovou a transformação. Finalmente você aceita o que sempre foi. Imperatriz, não mulher comum. Imperatrizes usam pessoas, não as amam.
Catarina concordou externamente, mas internamente algo morrera junto com Lanskoi. Última faísca de esperança por normalidade emocional apagou-se, deixando apenas pragmatismo glacial. Os anos 1780 trouxeram triunfos externos que compensavam ruínas internas. A anexação da Crimeia em 1783 foi coroação de sonho expansionista. Península estratégica arrancada de Império Otomano, transformada em joia da coroa russa. Potemkin orquestrou conquista e depois encenou tour propagandístico brilhante, viagem de Catarina pelo sul recém-conquistado, passando por Vilas Potemkin, aldeias de fachada construídas para impressionar, daí o termo, e cidades reais florescendo. Europa ficou impressionada e alarmada. Rússia tornava-se potência incontestável, mas glória imperial não aquecia noites solitárias. Catarina governava império, que se estendia de Báltico ao Pacífico, comandava milhões, correspondeu-se com maiores intelectuais da época. E ainda assim, sozinha, em quartos vastos, ouvia apenas eco dos próprios passos e sussurros de fantasmas que criara. A década de 1780 trouxe não apenas conquistas territoriais, mas também fantasma novo e aterrorizante: Revolução Francesa. Em 1789, quando notícias chegaram de Paris, Bastilha tomada, aristocratas massacrados, rei prisioneiro do próprio povo, Catarina sentiu calafrio percorrer a espinha. Aqui estava pesadelo materializado. Tudo que pregara em cartas a Voltaire sobre igualdade e iluminismo virara monstro devorador, guilhotina decapitando ordem social milenar. Radcliffe, um dos embaixadores britânicos, relatou que a imperatriz empalideceu ao ler despachos de Paris, murmurando: "Isto é o que acontece quando filosofia encontra multidão armada." Catarina virou casaca ideológica com velocidade impressionante. De correspondente dos enciclopedistas, tornou-se defensora feroz da autocracia conservadora. Proibiu livros franceses revolucionários, censurou jornais, perseguiu qualquer sussurro de ideias jacobinas em território russo. Radchev, escritor que publicara Viagem de São Petersburgo a Moscou, crítica moderada à servidão, foi condenado à morte, depois comutada para exílio siberiano. Catarina, que décadas antes sonhara emancipar servos, agora esmagava até críticas tímidas ao sistema. A hipócrita, que sempre existira sob verniz iluminista, finalmente mostrou o rosto completo. Potemkin observava a transformação com misto de aprovação e melancolia. "Você sempre foi autocrata", disse-lhe numa das últimas conversas profundas. "Paris apenas revelou o que você escondia sob retórica francesa. Melhor assim, honestidade brutal que hipocrisia educada." Catarina não discordou. Aos 60 anos, estava cansada de fingir. Governava império que exigia punho de ferro. Fingir que era outra coisa seria mentira perigosa. Se isso fazia dela tirana em vez de déspota esclarecido, que assim fosse. História julgaria resultados, não intenções. Mas 1791 trouxe golpe mais devastador que qualquer revolução estrangeira: morte de Potemkin. Ele adoeceu durante campanha no sul, febres, dores abdominais, delírio. Catarina enviou médicos, remédios, ordens imperativas para que se recuperasse, como se vontade dela pudesse forçar corpo a obedecer. Potemkin morreu em campo aberto, na estepe que tanto amara, longe dela. Quando notícia chegou, Catarina estava em reunião com conselheiros discutindo tratados poloneses. Leu telegrama, levantou-se sem palavra e saiu. Trancou-se no quarto por 3 dias. Naqueles dias, ninguém a viu, ninguém ouviu sua voz. Criados deixavam comida na porta. Comida permanecia intocada. No 3º dia, Zubov, favorito atual, jovem bonito, mas insignificante comparado a Potemkin, ousou entrar. Encontrou Catarina sentada no chão em camisola, cercada de cartas antigas,
chorando silenciosamente. Ele era único, ela disse sem olhar para Zubov. Único, que me conhecia inteira, imperatriz e mulher, gênio e monstro, e não me temia nem me adorava. Apenas me via. Zubov, sem saber o que dizer, ficou calado. Catarina continuou. Eu o amei. Não sei se ele me amou ou amou o poder que eu tinha. Talvez ambos, mas era amor, desta forma torta e política que pessoas como nós conseguem amar. Potemkin deixou vazio impossível de preencher. Os favoritos subsequentes, Zubov e outros, eram placeholders, cópias baratas de original insubstituível. Catarina sabia, eles sabiam, Corte sabia. Ela distribuía títulos e riquezas mecanicamente. Recebia a companhia física deles com indiferença crescente. Sexo tornara-se hábito sem prazer. Rotina mantida porque alternativa. Admitir que estava velha demais, cansada demais, seria rendição inaceitável. Paulo, enquanto isso, esperava como um abutre paciente. Aos 37 anos, ele cultivava corte paralela em Gatina, propriedade que Catarina lhe dera. Erro estratégico, deu-lhe base de poder. Ali, rodeado de militaristas prussianos e aristocratas descontentes, Paulo planejava a inversão completa de legado materno. Falava abertamente. Quando assumisse, desfaria reformas dela. Restauraria a disciplina militar brutal. Talvez até mudasse linha sucessória, para prevenir futuras mulheres no trono. Catarina ouvia relatórios dessas conversas e sentia misto de fúria e desespero. Gerara inimigo que destruiria tudo o que construíra. Cogitou deserdá-lo. Legalmente era possível. Autocrata podia nomear sucessor arbitrariamente. Alexandre, neto mais velho, parecia promissor, inteligente, educado por tutores iluministas que ela própria escolhera, menos neurótico que o pai. Mas Catarina hesitava. Deserdação criaria crise constitucional, possivelmente guerra civil. E parte dela, pequena, masoquista, sentia que Paulo merecia trono. Era filho legítimo de Pedro III, oficialmente, herdeiro por direito. Que ela o odiasse, e ele, a ela, era tragédia familiar, não justificativa legal para a deserdação. Então veio 1794 e partição final da Polônia. Rússia, Prússia e Áustria dividiram nação vizinha como abutres, partilhando carniça. Foi momento de triunfo geopolítico. Catarina expandira império mais que qualquer czar desde Pedro, o Grande. Mas também momento de náusea moral. Polônia tinha cultura rica, tradições nobres, e simplesmente deixou de existir porque vizinhos poderosos decidiram que deveria. Catarina assinou decreto anexando territórios poloneses e depois bebeu vodka, até entorpecer consciência que teimava em protestar. Voltaire estava morto, graças a Deus. Não teria que ler cartas dele perguntando como princípios iluministas permitiam destruição de nação independente. Não teria que explicar que Realpolitik sempre vencia a filosofia, que estados sobreviviam devorando vizinhos fracos, que ela fizera o que qualquer governante faria em posição dela. Mas explicações não apagavam fato. Sophie de Stettin, menina que lia sobre virtude romana e justiça platônica, transformara-se em Catarina, a Grande, imperatriz que apagava países do mapa quando conveniente. Os últimos anos foram declínio lento, mas inexorável. Corpo, que sustentara décadas de estresse, começou a colapsar. Pernas inchadas, respiração difícil, dores constantes que ópio mal controlava. Catarina mantinha aparências. Forçava-se a comparecer em eventos públicos, vestida em brocados que escondiam inchaço, maquiagem cobrindo palidez doentia. Mas espelhos não mentiam. Mulher refletida tinha 70 anos e parecia 80. Rosto onde beleza juvenil sobrevivia apenas em estrutura óssea sob pele flácida. Zubov, favorito final, tinha 22 anos quando ela 70.
A diferença obscena era piada em toda a Europa. Caricaturas pornográficas circulavam, mostrando velha lasciva drenando juventude de rapazes. Catarina via algumas dessas caricaturas. Espiões as coletavam. E simplesmente ria, riso amargo de quem já não tinha vaidade a proteger. Que digam o que quiserem. Estou morta por dentro há décadas. Pelo menos o corpo ainda funciona. Mas não funcionava bem. Episódios de tontura, desmaios breves, confusão mental que vinha e ia. Médicos murmuravam sobre apoplexia iminente. Catarina os ignorava. Morte não a assustava. Solidão constante já era ensaio. O que a aterrorizava era perder controle antes de morrer. Tornar-se inválida, dependente enquanto Paulo esperava avidamente para assumir. Ela queria morrer no comando, não como ruína patética. Alexandre, neto de 19 anos, era a única luz em escuridão final. Ele a visitava, conversavam sobre livros e ideias, e por breves momentos, Catarina sentia eco de conexão que tivera com Potemkin. Alexandre parecia entendê-la, ou pelo menos fingir que entendia. Uma tarde de outono de 1796, caminhando com dificuldade pelos jardins do Palácio de Verão, Catarina segurou o braço dele e sussurrou: "Quando seu pai assumir, ele destruirá tudo. Você será diferente, não será?" Alexandre, com tato de diplomata, respondeu ambiguamente: "Farei o que Rússia precisar." Não era promessa, mas Catarina escolheu ouvir como se fosse. Ela sabia que tempo acabava. Cada manhã, ao acordar, era surpresa. Cada noite, ao deitar, parecia ensaio final. Começou a colocar papéis em ordem. Não que houvesse testamento real. Autocratas russos não deixavam testamentos. Sucessão era questão de Estado, não herança pessoal. Mas memórias, cartas, documentos que historiadores eventualmente examinariam. Catarina queria controlar narrativa post-mortem, garantir que futuro a lembrasse como grande, e não como usurpadora assassina que matou o marido e isolou o filho. Numa das últimas entradas no diário, escreveu: "Vivi 70 anos, 34 deles governando o império maior que Roma. Expandi fronteiras, construí cidades, patronizei artes, correspondi-me com filósofos, e morrerei sozinha, odiada pelo filho, esquecida pelos amantes, questionada por historiadores. Valeu a pena? Pergunta inútil. Não havia alternativa. Nasci fêmea num mundo de machos e escolhi governá-los em vez de servi-los. Esse foi meu único crime verdadeiro. Todo o resto, Pedro, Ivan, Pugachev, Polônia, foram consequências." Na manhã de 16 de novembro de 1796, Catarina levantou-se como sempre, vestiu-se com a ajuda de criadas, tomou chá. Nada indicava diferença. Mas ao meio-dia, enquanto caminhava para banheiro privado, sentiu algo romper dentro do crânio. Dor explosiva, mundo girando, chão subindo para encontrá-la. Caiu pesadamente. Criadas gritaram, médicos correram. Apoplexia massiva, disseram. Ela estava consciente, mas paralisada, incapaz de falar. Olhos abertos, fixando o teto pintado com querubins rosados que agora pareciam zombar. Por 18 horas, Catarina jazia no chão do banheiro. Médicos não ousaram movê-la. Paulo foi chamado. Veio rapidamente, não por preocupação filial, mas para garantir que transição de poder fosse imediata. Olhou para a mãe moribunda com expressão ilegível. Triunfo? Alívio? Ódio final? Catarina tentou falar, boca se movendo sem produzir som. Queria dizer algo. Talvez perdão, talvez maldição. Mas corpo trair a mente pela última vez. Ela morreu ao anoitecer de 17 de novembro, cercada de servos e médicos, mas essencialmente sozinha. Paulo tornava-se imperador antes do corpo esfriar. A morte de Catarina não trouxe paz, trouxe frenesi vingativo.
Paulo I assumiu o trono como homem possuído por fúria acumulada em décadas de humilhação. Sua primeira ordem foi exumar o corpo de Pedro III, o pai que mal conhecera, morto 34 anos antes em circunstâncias que todos sabiam serem assassinato. O caixão foi aberto numa cerimônia macabra. Restos mortais apodrecidos foram vestidos em uniforme imperial completo, coroa colocada sobre crânio descarnado. Paulo forçou Alexei Orlov, um dos assassinos de Pedro, agora velho e trêmulo, a carregar coroa imperial na procissão fúnebre, ajoelhando-se publicamente perante cadáver que ele próprio ajudara a criar. Então, numa torção de crueldade que chocou até cortesãos acostumados à brutalidade, Paulo ordenou enterro conjunto. Pedro e Catarina lado a lado, na Catedral de Pedro e Paulo, unidos na morte, depois de ódio na vida. Era vingança póstuma perfeita. Catarina, que passara reinado inteiro tentando apagar memória do marido incompetente, agora jazia eternamente ao lado dele, igual na morte. Marido restaurado simbolicamente ao lugar que ela lhe negara. Paulo presidiu cerimônia com sorriso que parecia mais máscara de dor que expressão de alegria. Finalmente, 34 anos depois, vingava o pai. Mas vingança era apenas começo. Paulo sistematicamente desmontou o legado materno com zelo de iconoclasta religioso. Reformas administrativas que Catarina passara anos refinando foram revogadas. Leis sobre propriedade nobiliárquica, revertidas. Favoritos dela, exilados ou despojados de títulos. Zubov fugiu para exterior. Outros não tiveram sorte. Perderam tudo, reduzidos de magnatas a mendigos em semanas. Paulo até considerou libertar servos, não por iluminismo. Ele desprezava a filosofia francesa tanto quanto a mãe secretamente, mas simplesmente porque Catarina não o fizera. Então, ele faria para humilhá-la postumamente. Alexandre, o neto favorito de Catarina, observava horrorizado. Aos 19 anos, percebeu que a herança da avó estava sendo sistematicamente destruída, e com ela, esperanças de Rússia moderna e reformada. Paulo transformara império em quartel prussiano gigantesco, disciplina militar absurda, regulações sobre comprimento de costeletas e cor de botões, paranoia crescente que via conspirações em cada esquina, conselheiros veteranos, homens que serviram Catarina décadas, eram demitidos caprichosamente. Paulo governava por impulso errático, mudando ordens diariamente, criando caos onde a avó construíra relativa ordem. Em março de 1801, apenas 4 anos após assumir, Paulo foi assassinado por oficiais da guarda em conspiração, que Alexandre sabia, mas não impediu, cumplicidade passiva que o atormentaria a vida inteira. Quando levaram notícia que pai estava morto, estrangulado em próprio quarto, Alexandre chorou, não por amor filial, não havia, mas por peso súbito. Tornara-se czar através de parricídio tácito, repetindo o ciclo sangrento que marcara a família desde que Catarina tomara poder sobre cadáver de Pedro. O legado de Catarina, então, sobreviveu não intacto, mas fantasmagórico. Alexandre I, influenciado por educação que ela supervisionara, tentou reformas liberais, código legal, universidades, consideração, apenas consideração, de emancipação servil. Mas sempre esbarrava em mesmos limites que a avó enfrentara. Nobreza parasitária, burocracia corrupta, vastidão imperial que resistia à mudança. Catarina preparara terreno, mas colheita seria tardia e parcial. E os filhos? Paulo morreu odiando-a até o último suspiro. Alexei, filho bastardo de Orlov, viveu e morreu em obscuridade, protegido por anonimato, mas também condenado à vida sem mãe. Anna Petrovna, filha de segundo relacionamento, com Stanisław Poniatowski, antes de Catarina torná-lo rei da Polônia, morrera ainda bebê.
Outros filhos ilegítimos possivelmente existiram, escondidos tão completamente que história os esqueceu. Catarina, que poderia ter sido matriarca de dinastia amorosa, terminou como figura isolada, cujos descendentes diretos ou a odiavam ou não a conheciam. Mas o império era legado inegável. Sob Catarina, Rússia tornara-se potência europeia indisputável. Fronteiras expandiram dramaticamente. Crimeia anexada, Polônia partilhada, territórios otomanos conquistados, presença no Mar Negro consolidada. População aumentou de 17 para 29 milhões. São Petersburgo transformou-se em capital cultural rival de Paris. Teatros, academias, bibliotecas que abrigavam iluminismo russo peculiar. Conservador politicamente, mas sofisticado culturalmente. Ela fundara Smolny Institute, primeira instituição educacional para mulheres nobres na Rússia. Ironia que a autocrata feminina criasse espaços para educar outras mulheres que nunca poderiam aspirar a poder que ela exercera. Patronizou artistas. Levitsky pintou retratos dela que humanizavam a imperatriz sem diminuir majestade. Falconet esculpiu Cavaleiro de Bronze, monumento a Pedro, o Grande, que também celebrava Catarina como continuadora de grandeza imperial. Hermitage, museu que começou como coleção privada dela, eventualmente abriria ao público, tornando-se tesouro nacional. Mas havia sombras indeléveis. Servidão não apenas persistiu sob Catarina, fortaleceu-se. Em 1785, Carta da Nobreza consolidou privilégios aristocráticos sobre servos, transformando camponeses em propriedade ainda mais absoluta. Revoltas camponesas foram esmagadas com brutalidade exemplar. Pugachev fora apenas maior. Houve dezenas menores, todas afogadas em sangue. Catarina, que em cartas a Voltaire filosofava sobre dignidade humana, presidiu sobre sistema onde humanos eram comprados, vendidos, açoitados, estuprados sem recurso legal. Censura, que começou moderada, terminou dracônica. Após Revolução Francesa, Catarina proibiu centenas de livros, perseguiu escritores, estabeleceu polícia secreta que monitorava pensamento perigoso. Radchev não foi o único. Outros intelectuais experimentaram exílio siberiano por crimes de opinião. O iluminismo russo, que ela promovera, revelou-se superficial. Verniz cultural sobre autocracia brutal, que não tolerava dissidência real. E havia questão pessoal, impossível de quantificar, mas inegável. Catarina vivera 70 anos e amara genuinamente. Quem? Potemkin, talvez, naquela forma estranha e transacional que governantes conseguem amar. Lanskoi, brevemente, antes da morte dele. Mas filhos? Não. Maridos? Pedro e possivelmente Potemkin? Relacionamentos eram políticos primeiro, emocionais segundo. Amigos? Difícil ter amigos quando você é autocrata. Sempre havia desequilíbrio de poder contaminando conexão. A solidão que escolhera, porque foi escolha, cada passo do caminho, definir a existência. Menina de Stettin, que sonhava com grandeza conseguir a grandeza, mas preço foi humanidade comum. Catarina. A grande existia. Sophie, a pessoa morrera décadas antes do corpo finalmente colapsar. O que restava no final era casca imperial, função sem essência, poder absoluto exercido por mulher que esquecera como ser simplesmente mulher. Historiadores debateriam séculos. Foi grande governante ou tirana competente? Feminista, avant la lettre, ou oportunista que subiu pisando em cadáveres? Déspota, esclarecido ou hipócrita, iluminista? A resposta, frustrante e honesta, era: tudo isso simultaneamente. Catarina continha multidões contraditórias, visionária e conservadora, generosa e cruel, intelectual sofisticada e autocrata brutal. Reduzi-la à caricatura, boa ou má, era negar complexidade que ela própria abraçara. Na Catedral de Pedro e Paulo,
Os dois caixões lado a lado, Pedro e Catarina, marido e mulher que se odiaram, tornaram-se atração turística. Visitantes contemplam sarcófagos ornados sem imaginar dramas que precederam união forçada. Pedro, homem-criança que nunca quis ser czar, assassinado por ordem implícita da esposa. Catarina, princesa estrangeira que tomou o império pela força e governou até exaustão final. Juntos, na morte, separados por tudo que importava na vida. E Paulo, seu reinado caótico durou apenas 5 anos, antes que conspiradores, com conhecimento de Alexandre, o estrangulassem. Ele jaz na mesma catedral, não longe dos pais que odiou. 3 gerações de Romanov, cada uma chegando ao poder através de violência, cada uma destruída por ela. A dinastia continuaria até 1917, quando a Revolução finalmente faria o que Catarina temia. Guilhotina russa, fuzilamento, mas princípio era idêntico, decapitaria a autocracia inteira. Catarina não viveu para ver colapso final, mas talvez pressentira. Nas últimas páginas do diário, escrevera: impérios são como corpo humano. Nascem, crescem, adoecem, morrem. Rússia sobreviverá a mim, talvez séculos, mas um dia, tudo o que construí será pó. Servos serão livres, por revolução ou reforma, não sei. A autocracia cairá. Meu nome será debatido por pessoas que nunca entenderão escolhas que fiz, porque nunca enfrentaram escolhas impossíveis que poder absoluto impõe. Que assim seja. Vivi, governei, paguei preço. Não peço perdão, apenas compreensão. E sei que não terei nenhum nem outro. Estava certa. Compreensão permanece elusiva, perdão irrelevante para mortos. O que resta é legado ambíguo. Império expandido construído sobre sofrimento de milhões. Cultura florescente financiada por exploração brutal. Mulher extraordinária que alcançou poder impossível pagando o preço de solidão impossível. Catarina, a grande, conquistou tudo e perdeu a si mesma. Os últimos momentos de Catarina, aquelas 18 horas jazendo no chão frio do banheiro, enquanto a apoplexia drenava a vida lentamente, foram teatro cruel da ironia final. A mulher que comandara milhões, que reescrevera mapas da Europa, que correspondeu-se com Voltaire e Diderot, que conquistara a Crimeia e partilhara a Polônia. Essa mulher morria numa poça de urina e vômito, incapaz de controlar funções corporais mais básicas, despojada de toda a dignidade que passara décadas cultivando. Servos choravam, não por amor, mas por medo do que viria. Médicos impotentes aplicavam sanguessugas e rezavam. Paulo esperava nos corredores, contando minutos até a herança finalmente ser sua. Quando respiração finalmente cessou, ao anoitecer de 17 de novembro, houve momento estranho de silêncio, como se império inteiro prendesse fôlego coletivo. Então, explosão de atividade. Mensageiros galoparam para províncias anunciando nova era. Diplomatas estrangeiros rabiscaram relatórios urgentes. Cortesãos recalcularam alianças agora que patrona morrera. O corpo de Catarina, ainda morno, já era irrelevante. Era símbolo agora, não pessoa. Prepararam-na para funeral de Estado com eficiência mecânica. Lavaram, vestiram em vestes imperiais douradas, maquiaram o rosto para esconder devastação da doença. A máscara mortuária captou expressão que parecia quase serena, mas era ilusão de gesso. Verdadeira Catarina morrera sozinha, em agonia silenciosa, incapaz de pronunciar últimas palavras, que talvez contivessem remorso ou desafio. O funeral foi espetáculo que durou dias. São Petersburgo encheu-se de multidões, não todos pranteando genuinamente, mas todos reconhecendo o momento histórico. Ela governara 34 anos, período mais longo que maioria conseguia lembrar. Toda uma geração crescera conhecendo apenas Catarina como soberana. Sua morte marcava fim de era. Crianças que nasceram no ano do golpe agora
Eram adultos de meia idade com filhos próprios. O mundo mudara imensamente. Revolução Americana criara a República sem rei. Revolução Francesa guilhotinara a monarquia. Napoleão surgia prometendo remodelar a Europa. E através de tudo isso, Catarina permanecera constante. Autocrata imutável governando o império que parecia eterno. Mas eternidade era ilusão. Paulo, em atos que chocaram mesmo observadores cínicos, começou desmontagem sistemática do legado materno antes que terra sobre caixão dela assentasse. Revogou nomeações, exilou favoritos, queimou papéis, tentativa frenética de apagar mulher que o assombrara a vida inteira. Era parricídio simbólico, executado sobre cadáver que não podia defender-se, e revelava a verdade patética. Paulo odiava a mãe mais que amava a Rússia. Vingança pessoal importava mais que governança competente. Catarina construíra por décadas. Ele destruiria em anos por pura malícia filial. Alexandre assistia aterrorizado. Neto favorito de Catarina, educado segundo princípios iluministas que ela escolhera, mesmo não seguindo. Ele entendia que a herança intelectual da avó estava sendo incinerada. Mas era jovem demais, inseguro demais para confrontar pai que beirava insanidade. Apenas observava, acumulando ressentimento que eventualmente explodiria na conspiração de 1801. Quando Alexandre finalmente tomasse trono sobre cadáver de Paulo, tentaria ressuscitar espírito de Catarina, reformas, iluminismo, grandeza imperial. Mas seria sempre tentativa imperfeita, assombrada por parricídio duplo. Avó matar avô, neto permitir a morte do pai. Violência fundacional contaminava a dinastia inteira. E os outros? Orlov sobrevivera à queda, velho e esquecido, morrendo poucos anos após Catarina em obscuridade que era castigo pior que exílio. Zubov, último favorito, fugiu com fortunas roubadas, vivendo o resto da vida em luxo europeu financiado por generosidade imperial que já não existia. Servos próximos, costureiras, criadas, secretários que conheceram Catarina pessoa além de imperatriz, dispersaram-se, levando memórias fragmentadas que morreriam com eles. A Catarina íntima, vulnerável, humana, desapareceu porque testemunhas não tinham incentivo ou capacidade de documentá-la. O que sobreviveu foram os mitos. Europa Ocidental, sempre fascinada e horrorizada pela Rússia, construiu Catarina como figura quase pornográfica. Zarina, lasciva que consumia homens jovens como vampira sexual. Déspota oriental que governava através de sedução e terror. Panfletos obscenos circularam décadas após morte dela, inventando orgias impossíveis e perversões que nunca aconteceram. A mulher real, inteligente, pragmática, terrivelmente solitária, desapareceu sob camadas de fantasia masculina, sobre poder feminino como ameaça sexual. Rússia construiu mito diferente. Matushka, mãezinha, governante benevolente que expandira império e patronizara a cultura. Essa versão omitia convenientemente servidão fortalecida, revoltas esmagadas, censura draconiana. Catarina tornava-se símbolo nacionalista, prova que Rússia produzia líderes que rivalizavam com qualquer ocidental. Durante era soviética, ela seria temporariamente denunciada como exploradora feudal. Depois de 1991, reabilitada como figura de grandeza histórica. A verdade complexa, governante capaz e brutal, visionária e pragmática, vítima e perpetradora, permanecia esquiva sob ideologias sucessivas que moldavam passado segundo necessidades presentes. Mas legado concreto era inegável. Território russo que Catarina deixou era vasto império transcontinental, potência que outras nações temiam e respeitavam. São Petersburgo, cidade que ela amou e embelezou, brilhava como joia do Báltico. Hermitage, crescendo de coleção pessoal dela,
Eventualmente abrigaria tesouros artísticos, rivalizando o Louvre. Código legal que tentara reformar permaneceu imperfeito, mas inspirou tentativas subsequentes de racionalização jurídica. Universidades fundadas sob patronato dela educaram gerações de intelectuais russos. Era legado misturado, grandeza construída sobre sofrimento, mas legado real. E pessoalmente, o que restava da mulher? Cartas sobreviveram, milhares delas, para Potemkin, Voltaire, correspondentes diversos, revelando mente brilhante e coração cauterizado. Diários íntimos foram parcialmente destruídos. Paulo queimou muitos, mas fragmentos permaneceram, mostrando vulnerabilidade que ela nunca exibira publicamente. Retratos a capturaram em idades diversas: jovem princesa de olhos famintos, czarina madura de rosto determinado, velha imperatriz de expressão cansada. Cada imagem era máscara, performance calculada para a posteridade. A Sophie real, menina de Stettin com sonhos comuns, desaparecera completamente, devorada por Catarina monstro magnificente que ela criara. O túmulo, na Catedral de Pedro e Paulo, tornou-se destino turístico. Visitantes fotografam sarcófagos, sem compreender dramas ali contidos. Pedro, assassinado por ordem implícita dela. Catarina, forçada por Paulo a jazer eternamente ao lado da vítima. Paulo, eventualmente assassinado com cumplicidade do filho. Alexandre, atormentado por parricídio tácito. 4 gerações de Romanov, cada uma manchada por sangue da anterior, cada uma perpetuando o ciclo que só quebraria com o fuzilamento dos últimos Romanov, em 1918. Catarina talvez pressentira esse fim. Nas últimas conversas com Alexandre, insinuara que a autocracia continha sementes da própria destruição. Poder absoluto corrompe absolutamente, não apenas moralmente, mas estruturalmente. Sistema que depende de um indivíduo inevitavelmente colapsa quando esse indivíduo é incompetente ou louco. Construi bem, mas fundação é areia movediça. Alexandre não entendeu então. Entenderia mais tarde, quando enfrentasse dilema idêntico: reformar radicalmente e arriscar revolução, ou manter status quo e garantir eventual colapso explosivo. No final, a questão que assombra é simples, mas sem resposta satisfatória. Valeu a pena? Catarina trocou humanidade comum, amor familiar, conexões genuínas, paz interior, por poder e glória. Conseguiu o que desejava. Reinou suprema, expandiu o império, imortalizou o nome. Mas pagou o preço que a drenara completamente. Morreu sozinha, odiada por filhos, amada apenas por homens que também a usavam, temida por milhões, mas conhecida por ninguém. Se pudéssemos trazê-la de volta, perguntar: você faria diferente? A resposta seria provavelmente não. Catarina era criatura de vontade pura, ambição que consumia tudo. Ela não lamentava escolhas, lamentava apenas que escolhas eram necessárias. Poder exigiu sacrifícios. Ela os fez sem pestanejar. Se isso fez dela grande ou simplesmente implacável, é pergunta que cada observador deve responder sozinho. O que é certo? Ela viveu na escala de mito. Princesa alemã insignificante, que se tornou uma das governantes mais poderosas da história. Mulher numa era de homens, que comandou exércitos e remapeou continentes. Autocrata que filosofava sobre iluminismo, enquanto governava através de medo. Figura tão contraditória que nenhuma narrativa única a captura completamente. Catarina, a Grande. Ferro e paixão, conquista e solidão, glória e vazio. Ela reinou absoluta sobre império e não conseguiu governar o próprio coração. Construiu monumentos que duram séculos, mas não construiu família que a amasse. Venceu todas as batalhas externas e perdeu guerra interna contra a necessidade humana básica de conexão. Agora, séculos depois, o que resta? Túmulo numa catedral gelada.
nome em livros de história, mitos contraditórios sobre mulher que provavelmente era mais complexa que qualquer mito consegue capturar, e lição brutal para qualquer um que busque poder absoluto. Você pode conquistar o mundo, mas perderá a alma no processo. Catarina sabia disso e escolheu conquista mesmo assim. Gostou desta jornada pelas sombras da história? Inscreva-se no canal. Ative o sininho para não perder as próximas biografias dramáticas de personalidades que mudaram o mundo pagando preços impossíveis. Deixe seu like se esta história o fez sentir, pensar, questionar. E comente: qual grande figura histórica você gostaria de conhecer a fundo na próxima série? Até breve, companheiro de viagem!